1 Pedro capítulo 5 e versículo 8 ao 10 dizem assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. E nós lemos aqui esse trecho da carta de Pedro, onde ele está tratando de um assunto muito importante e um assunto muito comum para todos nós. Nós lemos aqui, por exemplo, lá no versículo 9, onde fala que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todo mundo, todos os crentes, todas as pessoas que têm Jesus como Salvador, eles têm algo em comum, que são o quê? As aflições. Então, ele está tratando de algo aqui que é comum para todos os irmãos do mundo. Então, não é só eu ou você que vai ter o que nós vamos tratar hoje, mas todo mundo, é comum para todo mundo. Tá? Se é filho de Deus, é comum para todos. Então hoje eu quero falar sobre o tema como vencer o diabo. Como vencer o diabo. Antes de mais nada, temos que esclarecer algo. O diabo não está no inferno. O diabo nunca esteve no inferno. Pelo que nós sabemos na Bíblia, ele nunca esteve. Ele vai estar no inferno, mas ele nunca esteve no inferno. Muita gente acha que o diabo está no inferno, ele é o rei do inferno, ele manda lá, né? Tem aquelas imagens, tá? O diabão, os diabinhos, com os garfinhos futucando o povo. Isso aí não existe, gente. Tá? O diabo não vai... Quando o diabo estiver no inferno, ele não vai ser rei do inferno. Ele não vai ser rei de nada. Ele vai estar lá sendo punido, sofrendo. Tá? Só que ele nunca esteve no inferno ainda. Ele vai estar, ele está condenado, ele não tem como escapar. Mas ele não está no inferno hoje. Ele não está no inferno hoje. Ele está solto por aí, tanto que ele é referido no Novo Testamento como o príncipe da potestade do ar. Ou seja, ele é o príncipe da potestade, quer dizer, o poder. Né? Então ele é um príncipe, ele tem poder do ar. Por quê? Porque ele está no ar. Ele está voando por aí, pintando e bordando. Lembramos lá no livro de Jó, onde Deus perguntou para ele, Deus falou, Jó, de onde vens? Ele falou, de passear pela terra. Então, o diabo está aí, está solto no ar, passeando pela terra, aprontando, fazendo tudo o que puder contra a obra de Deus e o povo de Deus, mas ele não está no inferno. Ele não está amarrado, não está preso, ele está solto, está no ar, pintando e bordando, com a permissão de Deus, tanto que quando ele foi tentar Jó, Deus deu permissão para ele. Mas enfim, ele não está no inferno, e a sua missão é atrapalhar o máximo os planos de Deus. Essa é a sua missão na sua vida. Tá? E sempre que a gente encontra a mão de Deus, a obra de Deus trabalhando, você vai encontrar ali o diabo e seus emissários, os demônios. Porque se a missão dele é atrapalhar o plano de Deus, onde o plano de Deus estiver sendo executado, lá ele estará querendo também atrapalhar. Tá? Mas ele vai lá para atrapalhar. Ele não vai lá para promover, ajudar. Ele vai lá para atrapalhar. E o diabo e seus demônios são covardes, eles nunca aparecem. Eles sempre mandam pessoas na frente, eles usam pessoas, influenciam pessoas, tá? Mas ele está onde a obra de Deus está sendo feita. Tá? Ele é enganoso, ele é ardiloso, então nunca é o caso que você vai dizer assim, ali o diabo. Não, é muito sutil. Tem que ter muita sabedoria, experiência para poder identificar como ele realmente opera. Ele não opera de forma descarada, de forma na cara. Não. Por quê? Porque o método dele é enganar. Como é que ele engana? Ele quer se passar por algo que ele não é. Então, ele vai querer vir aparecer como se fosse uma pessoa boa, ou uma situação boa. Eu vou dar um exemplo. No mundo inteiro, mas no Brasil é muito comum ter essas religiões de espiritismo, de espírita. Tem muitos centros de cura onde são feitas curas, operações
cirurgias espirituais. Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Tá? E essas curas, pastor, são verdadeiras? São verdadeiras, mas pelo poder de Satanás. Agora, o que acontece? Uma pessoa meio ingênua, segue espiritualmente, vai num lugar desses, é curada, ou vê uma cura, e logo pensa o quê? É Deus. Não. Porque Deus, através do Espírito Santo, sempre que Ele faz uma obra, uma cura, que seja, Ele sempre vai apontar, glorificar, exaltar Cristo. Sempre. O Cristo da Bíblia. Assim como Cristo sempre vai apontar e vai exaltar o Pai. Você nunca vai ver o Espírito Santo exaltando a si mesmo. O Espírito Santo não trabalha e fala, ó eu aqui, ó. Não, o Espírito Santo sempre aponta para Cristo e Cristo sempre aponta para o Pai. Então, alguém que é incauto, não entende muita coisa da Bíblia, segue espiritualmente, vê uma coisa boa sendo feita, uma cura, de forma miraculosa, logo pensa o quê? Ah, é Deus. E não é Deus, é o diabo. Aí que ele engana. O diabo trabalha com engano. O diabo não fala, ó, foi o diabo que curou aqui, eu sou o diabo que curei. Ele não faz isso, não trabalha assim. Ele trabalha com engano, sutileza, armadilha para enganar as pessoas. Mas sempre que você vê a obra de Deus, você vai ver esse tipo de engano. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Adão e Eva estavam no paraíso de Deus, um lugar perfeito. Não tinha pecado, não tinha nada. Quem estava lá? O diabo. Por quê? Ali era a obra de Deus sendo feita, era o plano de Deus sendo feito. Quem se embrenhou lá dentro? O diabo, a serpente. Então sempre que tem a obra de Deus, o diabo vai querer atrapalhar. Agora note, a serpente não chegou e falou, Eva, é o seguinte, eu sou o diabo, vamos acabar com isso daqui, vamos acabar com esse plano de Deus, vamos estragar tudo. Não. Ela falou o quê? Coma do fruto. Você vai ser igual a Deus. Eu vou ser igual a Deus, que massa. Me dê logo que eu vou comer. Está vendo engano? Ele não veio dizendo, eu sou o diabo, como esse fruto que vou esculhambar tudo. Ele não fala assim. Mas onde tem a obra de Deus, tem a sutileza e a presença e a obra do diabo ou os seus emissários. Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, lá no livro de Atos, encontraram um homem chamado Elimas, um feiticeiro. Deixa eu ler rapidinho aqui, Atos 13, 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então veja só, tinha um procônsul, um governante, chamado aqui de Sérgio Paulo, ele queria muito ouvir a palavra de Deus. Ele estava sedento de ouvir a palavra de Deus. Então ele chamou Paulo e Barnabé e fala, pregue para mim, me explique sobre Deus. Quem resistiu? Elimas, o feiticeiro, o mágico, o encantador, um emissário de Satanás. Foi lá para quê? Está dizendo aqui, ó, procurando apartar da fé o procônsul. O que esse emissário, esse Elimas, pelo poder do diabo, está querendo fazer? Tirar a fé, apartar da fé para que Sérgio Paulo não ouvisse a palavra de Deus, que ele queria ouvir. Está vendo a sutileza? Atrapalhando, na baixa, resistindo. Jó, mencionei Jó agora há pouco, mas Jó viu a mão de Satanás. Quando? Quando ele estava se drogando, se embebedando, se prostituindo, roubando e blasfemando. Não, a Bíblia fala que ele é um homem reto e justo. Deus se gabou dele, fazendo o plano de Deus, vivendo para a vontade de Deus. Quem apareceu na vida dele com a permissão de Deus? O diabo. Jó 1:8. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Vontade de Deus? Certamente. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Mais uma vez, onde tem o plano de Deus sendo feito, vai lá aparecer Satanás.
com a permissão de Deus. Mas é lá que ele vai se encontrar. Por quê? Porque ele quer atrapalhar o que Deus tem para fazer. Nós vemos Jesus, próprio Jesus encarou Satanás no deserto, no início do seu ministério. Lucas 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. Mais uma vez, Jesus, obviamente, fazendo a vontade de Deus. Quem aparece na cena? O diabo. O diabo está no inferno? Claro que não, gente. Ele não está no inferno. Ele sempre vai aparecer onde Deus está fazendo a sua obra. Mas ele aparece de forma enganosa, de forma camuflada, de forma sutil, para atrapalhar. Sempre. Nós lemos sobre o semeador, lá em Mateus 13. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno. Quem é o maligno? Diabo. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Mais uma vez, a parábola do semeador. O semeador sai a semear e Jesus falou que a semente é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus está sendo pregada, sendo espalhada, sendo ensinada. E quem aparece? O maligno. Quem é o maligno? O diabo. Para quê? Para tirar a semente do coração. O diabo está no inferno? Não, o diabo não está no inferno, gente. Ele está solto, está por aí, pintando e bordando. E nós temos que entender isso. Porque para a gente vencer o diabo, nós temos que saber o que está acontecendo. Nós temos que entender que sempre que Deus age, o diabo vai atacar. E quando eu e você decidimos fazer coisas que agradam a Deus, vai ter a resistência da nossa carne, mas também vai ter o diabo, que vai vir de forma sutil, enganosa, querer tirar a gente do caminho certo. Tira e queda. Então temos que ficar o quê? Espertos e ligados. Então, não podemos ter uma vitória sem ter uma batalha. Concorda? Eu quero a vitória. Bom, antes da vitória vem a batalha. Todo mundo quer a vitória, ninguém quer a batalha. Mas você não pode ser vitorioso sem ter uma batalha. Então vamos ser vitoriosos, vamos vencer o diabo. Então, primeira coisa de como vencer o diabo. Número 1, precisamos resistir. Versículo 9 que nós lemos em 1 Pedro 5 fala, ao qual resistir na fé. Resistir significa ficar firme, não desistir, não ceder. Fique firme, não desista. O diabo aparece, não corra. O diabo ele vai nos atacar em 2 pontos. Ou 2 tipos de pontos. Nossos pontos fracos. Todo mundo tem certas fraquezas. A minha de frente da sua, a sua de frente da minha, mas todo mundo tem ponto fraco. O diabo sabe, conhece, porque ele observa. Então ele sabe qual é o nosso ponto fraco. E é lá que ele vai atacar. Mas também muitas vezes ele vai atacar o nosso ponto forte. Como assim? Vou dar um exemplo. Às vezes você encontra uma pessoa que conhece a Bíblia, muito pouco, bem ou mal, mas conhece a Bíblia. Aí você tenta falar alguma coisa e a pessoa fala, não, eu conheço a Bíblia. Aí faz assim, ó. Orgulho. Herbert aqui, hoje você está com quantos anos? 18 anos. Ele com 10 anos evangelizava. Ele relata que muitas vezes a dificuldade maior que ele tinha é quando ele ia falar com pessoas, muita gente falava, você tem 10 anos, quer falar para mim da Bíblia, rapaz? Sabe o que é isso? Orgulho. O que tem a idade de alguém a ver com a palavra de Deus? Deus usou um jumento. Nada pessoal. Se Deus usou um jumento para falar Balaão, por que não pode usar o Júnior? Que é um pouquinho melhor que o jumento. Então assim, acontece. Rapaz, eu tenho 20 anos de igreja, você tem 10 anos de vida, você vem falar de mim, da palavra de Deus? Sim, moço, você é salvo. Como você ousa perguntar isso para mim? É o ponto forte. É o ponto forte. Estou na igreja há tanto tempo, eu conheço a Bíblia. Ponto forte. O diabo vai atacar no ponto fraco e ele vai atacar no ponto forte. No orgulho. A gente não defende muito o nosso ponto forte, porque é o nosso ponto forte. A gente baixa a guarda. A gente não vigia. E é por aí que o diabo vem, ó, entra. Então ele vai atacar no ponto fraco, ele vai atacar no ponto forte, e temos que estar cientes das suas artimanhas. Porque quem não está ciente das artimanhas do diabo,
cai. Cai fácil, de uma maneira ou de outra. Então, vamos reconhecer a necessidade que nós temos de vigiar. Tanto o ponto fraco, quanto o ponto forte. Tá? E não só os nossos, mas é importante a gente, se nós temos filhos ou pessoas pelas quais nós somos responsáveis, esposo, esposa, nós temos que vigiar por nós e vigiar por eles também. Por isso é importante o marido, uma esposa, ouvir o que o seu cônjuge está falando. De repente eles estão vendo alguma coisa, algum perigo, alguma área que nós não estamos vendo. Agora, tem muitas vezes que um fala pro outro, não, quer mandar na minha vida, você não é meu pai, você não é minha mãe, você não manda em mim. Sabe o que é isso? Orgulho. Não, vigie. Vigie por você, vigie para as pessoas ao seu redor. Tá? E ouça também as pessoas, deixe que as pessoas vigiem por vocês. Então, quando o pastor dá um aviso, o seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, um amigo, um colega, um irmão, ouça. Não precisa automaticamente tomar aquilo como verdade, mas pelo menos averigue, investigue. Pergunte-se, é verdade isso? Será que é assim? Não descarte, mas leve em consideração. Tá? Leve em consideração. Então, devemos ser fortalecedores e não fraquejadores. Sempre tentando vigiar pelas outras pessoas e não enfraquecer. Não enfraquecer, mas ser alguém que está fortalecendo. Outro problema para vigiar. Quando nós estamos fracos, nós estamos andando em um território muito perigoso. Eu vou dar um exemplo de fraqueza aqui. Tá? Quando você está com fome, você está fraco. Não fisicamente, mas espiritualmente. Quer um exemplo? Quando você está com fome, o pavio fica desse tamanho, né? Você com fome, você fica menos paciente, fica mais apressado. Entendeu? Cadê a comida? Hã? Quando você está cansado, é mais fácil brigar, arrumar confusão, ter reações erradas. Por quê? Você está cansado. Aí você bota cansaço, fome e alguém do seu lado torrando sua paciência. O que acontece? Uns tapas, palavras que não deveriam ter sido faladas são faladas, porque você está fraco. E o diabo sabe. Agora, tem gente que não come, passa 3 dias sem comer e aquilo não afeta eles. Mas o diabo sabe o que te afeta. Cansaço, más notícias, receber uma notícia mal, talvez foi um problema com algum querido, você perdeu seu emprego, enfim, uma notícia ruim, aquilo pode lhe abalar, aquilo pode lhe enfraquecer, e é ali que o diabo vai entrar, para tentar afetar. Então vamos vigiar, vamos ficar atentos, porque é aí que ele vai atacar. O diabo sempre vai aumentar e amplificar as nossas fraquezas. Ele vai explorar nossas fraquezas, seja lá o que elas forem. Então temos que ter muito, muito cuidado, porque ele ataca no ponto fraco e no ponto forte. Rapidamente, como vencer o diabo? Primeiramente, primeira coisa, para vencer o diabo, nós temos que resistir firme, temos que vigiar, resistir. Segunda coisa, versículo 10. Depois de haverdes padecido um pouco, nós temos que aprender e ter resistência e aceitar o sofrimento. Aqui, nós lemos versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus o chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco. Padecer quer dizer sofrer. Então haverá um pouco de sofrimento. É um pouco. Mas depois de um pouco de sofrimento vem o quê? Aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fortalecerá. Então depois do sofrimento, aí vem o bom. Aí vem a força. Aí vem o vigor, aí vem o poder. A verdade é que muitas vezes a gente não está disposto a sofrer nada. Eu não quero sofrer nada. Eu não quero padecer nada. Bom, se você não quer padecer nada, você não vai ter o aperfeiçoamento, o fortalecimento. Você não vai ter isso. Então nós temos que aprender a resistir com um pouco de sofrimento. Sofrimento causa atrito. Atrito gera calor, calor gera queimadura. Então, na nossa vida, não vai ter momentos que nós vamos nos queimar, nós vamos sofrer,
alguma coisa. Faz parte da vida. Eu fico muito indignado quando vejo certas igrejas que botam uma placa na frente, pare de sofrer. Engraçado, a Bíblia fala aqui que depois de haver padecido um pouco, o nosso Deus em sua glória vai nos fortalecer, vai nos aperfeiçoar. Como é que... Então, pare de sofrer, não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala que depois de sofrer um pouco, Deus vai vir ao nosso auxílio. Porque quando a gente sofre, Deus usa aquele sofrimento, sabe para quê? Para nos fortalecer. Quando a gente faz exercício, tá? Alguém assim como o Júnior, fora de forma, tá? Nunca viu uma academia na vida, nunca pegou um peso na vida, tá? Ele vai para uma academia, ele começa a fazer exercício, no outro dia ele vai estar assim, ó, eu vou morrer. Não, já morri. Por quê? Está fora de forma. Mas tem que, através do sofrimento, um pouco, que ele vai ficar forte. Não que já não seja forte. Um exemplo de vigor e saúde masculina e fortitude é o Júnior. Sem nenhum preconceito. Mas então, o que acontece? Você não vai ter um físico como o do nosso irmão sem padecer. Sem malhar, sem ralar, vai ficar com as juntas doendo, os músculos doendo. Por quê? Está padecendo. Mas depois vem o quê? Depois vem o benefício. Aí vem o fortalecimento. Não tem um atalho. Não tem um caminho mais curto. Então, o padecer, o sofrer faz parte do plano de Deus para as nossas vidas, para nos aperfeiçoar e nos fortalecer. E se a gente não está disposto a padecer um pouco, então nada feito. Nós temos que então abraçar. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está ruim a coisa? Espere, vai mudar. Não vai ser o tempo todo. Última coisa, como vencer o diabo? O resultado que nós vamos ter, se resistirmos, vigiarmos, se padecemos, está no versículo 10, que eu li agora há pouco. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O diabo, a quem nós estamos lutando, ele tem uma missão. João 10, versículo 10. Jesus falando, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Essa é a missão do diabo. Ele quer matar, roubar e destruir. O fulano fez um pacto com o diabo. Sabe o que o diabo quer? Roubar, matar e destruir. Sabe o que você pode esperar do diabo? Matar, roubar e destruir. Não, ele vai me ajudar. Matar, roubar ou destruir. Então não queira nada a ver com o diabo. Mas ele promete, ele é mentiroso, ele é enganador. Dizem, e eu não duvido, muitos artistas da música, do esporte, fizeram um pacto com o diabo. Dizem abertamente, não é ninguém que acusa. Eles falam, eu fiz um pacto com o diabo. De ter fama, sucesso, riqueza. Tudo é mentira e engano. Por quê? O diabo, Jesus falou, o diabo não vem sendo a roubar, matar e destruir. Ou seja, ele só vem para isso. Matar, roubar e destruir. Então, se ele vai deixar alguém rico, famoso, de sucesso, não tenha dúvida, o que ele quer no final não é o bem daquela pessoa, ele quer matar, roubar e destruir. Já Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha o contraste. Só que o diabo, ele fala, vem por aqui, eu quero matar, roubar e destruir. Mas vem por aqui que eu vou lhe abençoar, vou lhe dar fama, sucesso, aqui vai ser maravilhoso, aqui você não tem que sofrer, você faz o que você quiser, aqui não tem regra nenhuma, aqui quem manda é o freguês. Matar, roubar e destruir. Jesus fala, não, eu quero que tenham vida e vida em abundância. Agora, talvez tenha que padecer um pouco. Com Jesus não mente. O diabo mente. O diabo fala, aqui vai ser bolo, vai ser festa, brigadeiro, beijinho, vai ser uma maravilha aqui. E ele quer roubar, matar e destruir. Jesus fala, aqui você vai padecer um pouco, mas você vai ter vida abundante. Porque Deus não mente. Ele fala, vai padecer um pouco, mas depois de padecer, você vai ser aperfeiçoado, confirmado, fortalecido e fortificado.
É interessante, qual a diferença de fortificado e fortalecido? Fortalecido é de dentro para fora, você vai ter força. Fortificado quer dizer que você vai ter um forte, um castelo ao seu redor. Você vai ser protegido, fortificado. Deus vai colocar um forte, um castelo, uma muralha ao seu redor. Fortalecido é você vai ter força, você vai ser fortalecido. Fortificado é protegido. Aperfeiçoado é feito completo. Confirmado, você vai ser estabelecido. Raízes, alicerces. Mas primeiro, parecer um pouco. Para que tenha uma vida abundante. O diabo vem mentir para roubar, matar e destruir. Então vamos entender, qualquer tentação, sugestão que o diabo venha trazer, é só para isso, matar, roubar e destruir. Mais nada. Então vamos ficar espertos. Lá em Gálatas 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se a gente não desfalecer, nós vamos colher, nós vamos ter a bênção de Deus. Então, os ataques do diabo, eles não devem nos abalar, eles devem nos fortalecer, nos encorajar. Porque quando ele ataca e nós padecemos por um pouco de tempo, nós temos a promessa de Deus, que ele vai vir, vai aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e fortificar. Essa é a promessa que Deus tem. Então vamos vigiar e vamos vencer. Porque nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia fala que o diabo, submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. E ele, o diabo, ele fugirá de vós. O diabo é preguiçoso. Ele pega um crente frouxo, um crente que não resiste, um crente que não vigia, ele fica no cangote, não larga do pé. Agora, ele pega um crente que resiste, que vigia e que está disposto a padecer um pouco, ele foge. E se ele foge, você fica em paz. Quanto mais a gente não resiste, pior é para a gente. Então vamos resistir o diabo, vamos ser vitoriosos, vamos vencer o nosso inimigo.